Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um evento do Lead Futuro. Como sempre aqui eu falo, existem vários formatos de eventos do Lead. Esse específico é o Lead by Members, um evento que eu gosto muito porque é um momento em que a gente tem a oportunidade de entregar o palco para um dos nossos filiados, para que eles possam compartilhar o conhecimento, o conteúdo que eles têm com nós. E obviamente que isso é ótimo para eles, né? Porque isso gera visibilidade para a marca e, mais do que isso, credibilidade, porque a gente tem essa oportunidade de conhecer a história da pessoa, entender a trajetória empreendedora, né? Você vê tudo isso daqui, esse galpão gigantesco, bonito demais, mas você não sabe os perrengues, as histórias por trás, né? Então hoje a gente vai estar aqui para entender isso e mais especificamente sobre um momento muito recente da marca, que foi uma repaginada, e a gente vai falar mais sobre isso. Nosso relacionamento com as farmácias é duradouro. Desde 1978, o Sr. Sigmar atuava no setor farmacêutico quando enxergou a oportunidade de criar uma empresa de representação comercial. Assim, em 1993, nasce a Simoguel. Cheia de desafios, conquistas e celebrações, sempre com você ao nosso lado em todos estes anos. Em 2001, crescemos e evoluímos para uma distribuidora de medicamentos. 10 anos depois, a Simoguel foi rebatizada, mudando o nome para Polidrogas. E continuamos crescendo, atendendo mais farmácias e mais cidades do estado de São Paulo, ampliando a equipe até que o antigo espaço ficou pequeno e em 2019 mudamos para um novo espaço de 2.700 metros quadrados, aumentando nossa capacidade para mais de 3.200 SKUs de 260 marcas renomadas. Mesmo assim, este espaço ficou pequeno para nossas necessidades e nossos sonhos, e não tivemos medo de crescer. No começo de 2024, inaugurávamos a nova sede com 6.000 metros quadrados, onde podemos chegar a 7.000 SKUs nos próximos anos, além de mais de 150 estações de trabalho para acomodar bem todo o nosso time. Números que nos colocam como a maior distribuidora de correlatos com a maior estrutura física do estado de São Paulo. Mesmo com tantas conquistas, chegou o momento de crescermos ainda mais. Em mais de 32 anos, compreendemos a importância que as farmácias têm para as pessoas. Por isso, estamos próximos, entregando tudo aquilo que possa contribuir para a eficiência deste setor. Quando olhamos para o que fizemos, sentimos muito orgulho de como tudo foi bem feito. E chegou o momento de mudarmos novamente. A partir de agora, a Polidrogas é Polibem. Uma nova marca, um novo nome, novas cores e muitos significados. Tudo que levamos às farmácias faz bem às pessoas, contribui para a melhoria de vida e bem-estar. O ícone simboliza o nosso relacionamento constante com os clientes. Uma paleta de cores que representa os momentos na vida das pessoas e as diversas linhas de produtos. Sempre entregando mais do que produtos, ajudamos farmácias e redes independentes ou associativas do estado de São Paulo a serem mais eficientes a cada dia. Uma empresa familiar com gestão profissional e logística eficiente. Faz parte do nosso dia a dia contribuir com a eficiência das farmácias. Levamos conhecimento e benefícios aos profissionais atuantes em cada uma das mais de 8.600 farmácias atendidas em todo o estado de São Paulo. Inovamos e contribuímos com a eficiência com todas elas há mais de 30 anos. Gostamos de atender as equipes das farmácias de forma prática,
próxima e sempre que cada profissional precisar de nós, esse é o nosso jeito. Da nossa gente, da nossa família. Polibem, para farmácias eficientes. Vamos começar então, nada mais justo do que fazer as apresentações, né? Eu costumo falar o nome da pessoa e mostrar o currículo e tudo mais, mas hoje, como a gente está num bate-papo diferente, eu queria que vocês se apresentassem cada um e falassem o que vocês fazem e tal, principalmente o Lucas aí, que está como um mega parceiro desse evento, tá? Começa aí, Guilherme. Vamos lá. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na nossa empresa, que tiraram um tempinho aí, a gente sabe a correria nossa do dia a dia, os que podem estar aqui para conhecer um pouco da nossa história. Já adiantei, eu fiz alguns spoilers aí antes da gente começar, né? Mas somente agradecer. Então, meu nome é Guilherme Micheletti. Hoje eu estou à frente do time de marketing da Polibem e do time de processos também. Então, sei que não tem uma ligação muito lógica uma coisa com a outra, né? Mas vocês viram que a empresa começou pequena, então quando você começa pequeno ali, você faz um pouco de cada, e até um pouco dessa nossa mudança foi, depois eu vou contar numa pergunta, mas baseado nessas informações. Então, hoje eu estou à frente desses dois times aí, e é isso. Muito bom. Murilo. Boa noite. O irmão já agradeceu aí a todos, né? Muito obrigado por vir conhecer a nossa casa, né? Que aqui a gente chama de Bem-vindo à Família Polidroga, a Polibem agora, até eu tô ainda confundindo, que é difícil, não é algo fácil. É tempo para acostumar, né? Exato. Eu tenho 37 anos, sou farmacêutico de formação, já fiz de tudo um pouco aqui dentro da Polibem, né? Então, porque a gente começou muito pequeno, então isso ajuda demais na hora da gente liderar, porque sabe fazer tudo, mas isso atrapalha também, porque o único conhecimento que eu tenho é dentro dessa empresa, a única coisa que eu trabalhei é aqui dentro. Então hoje eu cuido da parte comercial e administrativa da empresa, né? Nós tínhamos até, é que agora meu irmão está mais à frente do marketing, mas nós tínhamos um lema aqui que a minha obrigação era pôr pedido aqui dentro e a do meu irmão tirar, né? Porque que era o processo e a logística, né? Então, basicamente, é isso aí que a gente faz. Depois a gente vai explicar um pouco melhor aí da empresa e contar um pouco mais da história da empresa. Muito bom. Isso aí, pessoal. Eu sou o Lucas Tavares, da Transbrand. Nós somos uma empresa especialista em branding, né, com mais de 15 anos de experiência. E nós tivemos o prazer de fazer todo esse reposicionamento da Polibem, né, um trabalho que foi bem complexo, né, e desafiador, mas que a gente conseguiu estruturar e fazer toda essa reestruturação de marca, e agora estamos começando esse processo de implementação, né, e essa construção que não para, né, de branding que sempre, todo dia é uma nova conquista, né. Lucas, aproveita e fala também sobre alguns outros cases que a Transbrand trabalhou, porque eu sei que tem empresas famosas aí que vocês trabalharam. Sim, nós fizemos já, né, nós somos focados mais em médias e grandes empresas, né. Fizemos já o branding aqui da Pandim, né? Fizemos alguns anos atrás. Você falou de Bela Capri, acabamos de soltar o branding da Bela Capri, vai para o mercado agora, né? Então, Bela Capri está com metas, né, bem audaciosas aí para os próximos anos. Eles estão querendo uma grande expansão e aí foi necessário um reposicionamento. Na verdade, a gente fez uma reafirmação de todos os diferenciais deles, né? Fizemos recentemente também da Nardini, que é uma agroindústria, né, que fica próximo aqui também ali de Catanduva, também muito relevante. E muitas outras empresas aí que Móveis Casa Verde, vocês Móveis fizeram. Casa Verde, fizemos também. Rei do Pão de Queijo. Então, você passa na rua, você vê Lucas em todos os lugares, só não sabe que foi ele que trabalhou ali nesse rebranding. Até pensei em fazer um vídeo assim, já passando por Rio Preto, todas as marcas que nós fizemos. Ótima. Mas e é interessante que a gente, né, tá atuando forte aqui, mas a gente consegue também ir para outras cidades, né? Então tá bem interessante nesse sentido. Parabéns, parabéns. A gente já viu aí um vídeo falando sobre um pouco da trajetória, né? Mas acho que é importante ouvir de vocês também, de como surgiu a empresa, o que a empresa faz hoje principalmente,
né? E o seu o diferencial de vocês aí em relação aos concorrentes. Vou falar eu que eu sou o mais velho, né? Então eu conheço um pouquinho mais da história. Cara, a empresa surgiu com um sonho de um representante. Levante aí meu pai e minha mãe, ó. Eles que começaram a estaca zero dessa empresa. Salva de palmas. Então, até Simuguel, para quem não sabe, Simuguel é a inicial dos nomes nossos. Sigmar, Murilo, Guilherme e Elce, que é minha mãe. Então, meu pai fundou essa empresa em fevereiro de 1993. Meu irmão nasceu em dezembro de 92. Então, ele esperou para ver, porque naquela época não tinha chá revelação, né? Tinha que esperar nascer para ver se era mesmo, para colocar o nome da empresa. Se fosse menina, o que ia ser, mãe? Você lembra? Faz pouco tempo. Guilhermina. Para não perder. Para não perder a razão ali. Então a empresa surgiu disso. Meu pai, a gente tem ali, faz questão de mostrar a história, né? Porque eu acho que é a nossa essência isso, né? Nós somos uma família e isso tem muito sentido para nós. Então meu pai começou no ramo de farmácia desde 1978, lá em Potirendaba, onde ele nasceu. Teve farmácia, sempre trabalhou no ramo. E em 1993 ele abriu essa empresa de representação comercial. Ele teve o sonho, né, de ter a empresa dele, mas por ele ser um excelente representante, ele sempre protelou esse sonho por muitas vezes. E aí depois, na hora que ele tinha lá a vida um pouco mais estabilizada, ele falou, não, agora eu vou tocar a minha empresa, né? Começamos lá muito pequeno, tinha um comércio pequeno ainda, ele tinha algumas representações, mas ainda já começou o sonho dele de ter essa distribuidora e foi surgindo, e a gente foi pequeno por muitos anos. Hoje a gente tem muito mais tempo de muito pequeno do que tempo de já uma estrutura e tal. Eu falei com a Gi hoje, né? Ela falou, eu lembro quando eu te conheci, a primeira coisa que você falou, pô, minha maior dor é falta de espaço. Eu falei, pô, você foi? Eu falei, agora eu acho que nós deu até uma exagerada, tá sobrando demais aí. Mas o planejamento é sempre, né, essa mudança, porque nós tivemos um crescimento muito grande na pandemia e nos limitou demais o gargalo de espaço e tudo mais. Então, a gente sempre quis ter estrutura, porque sempre foi um gargalo de crescimento da empresa, questão de estrutura. Então, a empresa surgiu disso, começamos a colocar representantes e tal, até que num belo dia lá, meu pai, acho que foi uma decisão muito corajosa dele, né? Ele já tinha a vida dele física estabelecida e ele já tinha doutrinado, né? Eu lembro quando a gente saía moleque para vender, meu pai fazia a gente ler o Diário da Região, o jornal. Falou, vendedor, para vender tem que saber falar de tudo um pouco. De futebol, de política, né? Tem que ter assunto. Então, lê o jornal, depois vocês vão embora. Serviço rende cedo, vai vender. Dono de farmácia já chega na farmácia cedo, vai lá, porque de tarde ele já tem que cobrir almoço do funcionário, ele tem que ir no banco, não pega. Então, quem que chega primeiro bebe água limpa. Então a gente sempre meio que foi doutrinado a ser vendedor, né? A gente tem meio que... Aqui nós temos um lema aqui que nessa empresa quem não vende tem que ajudar a vender. Então surgiu disso e aí lá quando a gente já estava lá meio formado, meu irmão até é veterinário por formação, nunca exerceu, né, Guilherme? Não sei lá com animais próprios. A não ser lá no sítio que a gente tem lá e aí meu pai falou assim, eu tô com a vida tranquila, não preciso disso aqui para viver, vocês dois já estão bem organizadinhos aí, vocês já sabem, o lema já era desde aquela época, minha função era comercial e financeira ali, que eu tomava conta do administrativo, e o meu irmão sabia onde estava qualquer palha, qualquer agulha naquele palheiro daquela estrutura, meu irmão sabia. Eu vou pegar tua mãe, nós vamos aposentar, eu vou ficar lá no sítio, sossegado, e se vira aí, vocês dois aí. Graças a Deus ele teve essa confiança em nós, né? E de lá para cá, o que a gente vendia no ano, hoje a gente vende em 2 dias. Então, foi muito trabalho, muita perseverança, muito erro. É muito trabalho, porque distribuidor de medicamento é algo que hoje a gente abre às 6 da manhã e fecha praticamente à meia-noite. Por muitos e muitos anos eu abri e fechamos, nós abrimos e fechamos isso, né? Então, até nós temos um pouco de dificuldade, porque nosso horário aqui, o nosso corte é 7 horas da noite
e todos os pedidos têm que sair daqui hoje porque tem que ser entregues até amanhã em todas as farmácias do estado de São Paulo. Então, eu costumo dizer que é quase igual pastel, tem que fritar ali na hora e é muito rápido. E isso não é um diferencial nosso, isso é algo, uma necessidade do mercado. Se você não fizer isso, você está fora. É o mínimo, né? É o mínimo. Então, essa é toda a história da empresa. E o que a gente faz, né, que você já emendou, o que a gente faz? Nós começamos como uma empresa de venda de medicamento, certo? Mas, cara, eu lembro que na época a gente era muito pequeno e o medicamento eu tinha que comprar de caras, de empresas que no fim das contas era concorrente meu lá no ponto de venda. Falei, cara, isso aqui não vai dar certo, irmão. Eu não vou conseguir prosperar nunca, eu vou ser sempre pequeno e tal. E na época a gente viu o não medicamento, né, o correlatos, como uma oportunidade. Porque era o patinho feio, ninguém queria. E ainda é hoje, tá, os tipos de produto que a gente vende, que a gente é especializado. O não medicamento cresceu muito, mas é um leque muito grande. Você tem um leque muito grande para atender 50%. E o medicamento, que é os outros 52, 48 para 52 hoje, o mercado. É um leque muito menor, então você precisa de menos estrutura, menos espaço, menos produto, para atingir um faturamento muito maior. E aí a gente falou assim, não, vamos pro não medicamento, vamos no patinho feio que ninguém quer e vamos no difícil, né? Eu até tenho uma frase aqui que a gente usa muito, eu odeio o efeito manada. Se tá todo mundo indo para cá, eu costumo ir para cá, porque o mais difícil normalmente é o que ninguém quer, mas é difícil, mas é o que dá mais margem. Tem baixa concorrência. Tem baixa concorrência, né? Tem uma frase do Disney, né? Que eu gosto do impossível. Que lá a concorrência é menor. Que lá a concorrência é menor, é mais ou menos isso. E tivemos, vou ser sincero, que essa foi a minha visão, não foi a visão de que, não, esse mercado vai crescer demais e tal. E acertamos, tá? Porque o mercado de não medicamento, aqui tem gente um pouco mais de idade, né, que vai lembrar das farmácias de antigamente. As farmácias de antigamente tinha um balcão de madeira, com uma porta bang-bang, um banco para sentar velho com o jornal, do outro lado uma filizola que fazia assim com um vaso de comigo ninguém pode, normalmente, para espantar a inveja. Aí ali aquele balcão, toda aquela prateleira de madeira, com escadinha, com uma sala de aplicação e um banheiro e uma cozinha. Cara, esse era o cenário de uma farmácia há tão pouco tempo, há 25 anos aí atrás. Hoje, olha só como mudou. Hoje o medicamento ele fica escondido, mas principais redes, vocês não sabem, na cara do gol ali dos medicamentos fica normalmente os 30%, eles fazem 80-20, né? Os 20% que corresponde a 80% da venda. Mas tem uma portinha que lá tá uma bagunça organizada que fica os outros 80% dos medicamentos. Então o medicamento virou o patinho feio da farmácia, né? E todo o salão da farmácia, ele ganha muito mercado. Então é o mercado que a gente tá hoje. E esse mercado, ele é um oceano azul, né? Porque são muitos itens e nem tudo a gente trabalha. O ramo de farmacêutico, ele é muito segmentado. Então tem as distribuidoras que são especializadas em medicamentos marcas propagados, né? RX, que a gente chama. Depois tem distribuidoras especializadas em genérico e similar, são outro tipo de medicamento, né? Só para vocês terem uma ideia, para ficar mais claro, tipo, o que vende o propagado é que vende Neosaldina, Magnopirol, Cataflan, que nem existe demais esses itens, e o genérico similar é aquele que vende a Cimed da vida, que vende o Cimegrip, como é que chama igual o Epocler deles, que é... Hepativan, que é igual o Epocler, que é o COP ali, o genérico, Medley, Emis, Eurofarma, aí é outro segmento. Aí nós temos o segmento hoje dos fraudeiros, porque é a pior logística do ramo farmacêutico, então o cara que é especializado só em fralda. Nós temos o cara que é especializado só em cosmético, então o cara que só vende marca de HPC, que a gente chama, né, que é higiene pessoal e cosmético, e tem a gente que é o de correlatos, que é o curva CDE, né, na farmácia mesmo. Então, que a gente vende primeiros socorros, né, esparadrapo, fita micropore, atadura, compressa de gases, a gente vende puericultura, que é chupeta, mamadeira, 4 mil itens, são itens pra caramba. A gente também tá bem forte no mercado de nutracêutico, vem crescendo mais, né, cada dia mais o brasileiro
Nós estamos muito atrasados da Europa e dos Estados Unidos, principalmente, que é um mercado que eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, mas que o brasileiro está cada dia mais, essa geração está cada dia mais indo atrás da saúde e não do tratamento, né? O Brasil sempre foi o imediatista, né? Sempre vai atrás do... Tô doente aqui, toma um remédio, quer que sare em 15 minutos. Mas essa nova geração, essa preocupação com saúde vem fazendo também o mercado farmacêutico crescer demais. Por mais que nutracêutico é um alimento, ele teoricamente poderia ser vendido quase que em todos os pontos, mas essa cultura de consumo, que eu costumo dizer, né? Quando você vai para outros países, você fala, pô, isso aqui vende muito, eu não consigo vender no Brasil, porque é cultura de consumo. Acho que a grande dificuldade de mudança é a cultura de consumo. E no Brasil, ainda, a farmácia é um ponto de saúde. Então, as pessoas, quando querem saúde, eles buscam em farmácia, né? E só que cada dia mais a farmácia está virando um ponto de conveniência. Um ponto onde eu vou buscar aquela minha necessidade, a minha saúde, e cada dia menos está diminuindo o mercado de tratamento, né? Cada dia menos se vende menos medicamento. É um dado quente aí de agora, do fechamento da IQVIA 2024, 52% do mercado farma, de 214 bilhões que foi o mercado, 52% é de medicamento e 48% é de não medicamento. Então, não medicamento também entra 50-50, então. quase que 50-50. Eu não sei te dizer, mas eu posso te falar que nessa farmácia que eu sugeri aqui de 25 anos atrás, era tipo 80-20, 90-10. Mas isso é em quantidade ou faturamento? Faturamento. Se for em unidade, aí é 70-30, né? E é muito movimento do exterior também, né? Vem muito lá de fora também nesse sentido, né? Cara, vamos lá. Primeira vez que eu fui para os Estados Unidos foi em 2015, né? Que eu já trabalhava com nutracêutico, eu voltei de lá maluco, porque lá os caras vendiam ômega 3 com 2.000 cápsulas, que eu dava um trabalho do caramba para vender com 30. E aí eu vim e fiquei maluco naquele mercado, e aí eu voltei de lá com a seguinte frase na minha cabeça: o Brasil tá 10 anos atrasado dos Estados Unidos. Hoje, achatou. Mas não porque... Antigamente, né, a gente tinha a síndrome do brasileiro, acha que aqui tudo chega por último. Não, hoje o mundo é globalizado, é tudo igual. Eu acho que o que precisa mudar e que a gente vem evoluindo é a cultura de consumo. Sim. As pessoas cada dia mais estão procurando saúde em farmácia e não tanto tratamento, né? Porque a prevenção ela é um pouco mais demorada, né? Sim. Então, pô, você pode tomar um ômega 3, que ele é bom para triglicérides, e outros motivos, só que você tem que tomar o ano inteiro, a vida inteira, né? Se você toma um remédio para colesterol, em 30 dias, um exemplo, você consegue abaixar o colesterol, entendeu? Então é uma cultura de consumo que você tem que ter a cadência para tomar o colágeno, não é tomar uma semana e vai sarar. Creatina. É uma creatina, então isso que é um pouco difícil, né, de implementar na cultura brasileira por causa desse imediatismo. O cara não quer achar a fonte que ele tá com dor de cabeça, ele prefere tomar um remédio que vai sarar isso, e nem que ele tenha aqui 2 dias, ele toma outro, entendeu? Mas ele não vai atrás daquilo. O que é? É uma falta de suplementação? Pode ser. Tem muito caso de dor de cabeça por desidratação. As pessoas não tomam água. Aí dá dor de cabeça. Aí o cara, em vez de tomar água, ele vai lá e toma uma Neosaldina. Não deixa de tomar água para tomar a Neosaldina, né? A Hipermarcas adora, que é a dona da Neosaldina. Agora, entendeu? Então, essa cultura vem mudando. A gente vê esse movimento, né? O mercado vê esse movimento. Mas a gente acha também que tem um limite, né? Nós não vamos virar MTC, né? Que é a medicina de tratamento chinesa, que os caras tomam só prevenção, dificilmente tomam tratamento. Eu acho que o mercado, ele da agora para frente, ele vai começar a dar uma saturada. Ele teve uma crescente muito grande e agora vai se posicionar e vai mudar um pouco. O tratamento vai vir por alimentos funcionais, por exemplo, agora está muito na moda alimentos enriquecidos, né, com proteínas, né, e tal. Até um movimento, li uma reportagem esses dias, movimento Ozempic, porque tá perdendo muita massa muscular quem toma Ozempic, então tá vindo esse, tipo, os wheys da vida. Se você pegar, isso era no começo era Body Shop, né, que hoje nem existe mais, porque a farmácia tomou esse mercado do Body Shop, tá cada dia tomando mais. Eles entendem que a tendência desse mercado Body Shop vai para a internet ou para o farma. Só que o alimento tá vindo nessa onda. Hoje você vai no mercado,
Quanto que não tem alimentos enriquecidos com proteína lá? Tudo tá com whey, barrinha. Então é um mercado que esse mercado de não tratamento, mas sim prevenção, vai crescer demais. A gente entende que vai crescer. Mas o mercado farma, a gente também entende que ele tem mais um gap de crescimento, mas ele vai também chegar vai diminuir esse crescimento frenético que teve nos últimos 10 anos aí. A gente já espera essa estabilização, vamos dizer assim. Legal. E uma pergunta que a gente quer saber, porque é o assunto aqui, né, do rebranding, é da onde surgiu essa necessidade, esse desejo de mudar essa marca. E se vocês quiserem falar também de quando era o início para polidrogas e aí depois de polidrogas para Polibem. Da onde surgiu essa necessidade? Vamos lá. Eu falo menos, tá, gente? Eu sou comercial, né? Então, vamos lá. Até aqui a gente viu que a empresa é Simuguel, a nossa razão social e tudo mais, e a gente se pegou num momento que a gente não tinha nome. E meu pai tem um apelido muito forte no ramo, que é Amendoim, e aí era a empresa do amendoim, os minduinzinhos, paçoquinha, o pé de moleque. Se comprasse, podia me chamar de qualquer nome. Vai passar pedido? Não tem problema. Pode chamar do que Aí quiser. a gente se pegou no momento de, não temos um nome. Vamos buscar essa identidade. E aí nós 4 nos reunimos, né? Porque a empresa era só nós 4. E aí, e aí, o que nós vamos colocar e tal? E nesse momento a gente trabalhava com medicamento. E aí meu pai trabalhou numa farmácia há muito tempo atrás, que a razão social era polidrogas. Mas era com isso, se eu não me engano, né? E aí a gente, beleza, é um nome bacana, né? Então a gente é uma distribuidora realmente de medicamento, então vamos pegar essa ideia. E aí, a partir de 2011, a gente começou com esse nome de polidroga, identificar como polidrogas e tudo mais, que é a parte onde a gente vendia realmente esse medicamento, que o Murilo citou. E nesse meio tempo, a gente passou por uma... E, o cara que fez o logo, nada contra, mas o cara que estudava com o meu irmão, em 2011, se tivesse... Era só escrito no papel, praticamente, né? Então, era bem simples. E a gente tinha um logo lá simples e... Depois de um tempo, eu não me lembro quando foi realmente isso, mas a gente teve uma atualização do logo para o Polidrogas, que era o que a gente utilizava até então. E aí, nesse início de empresa pequena e tudo mais, né, que eu comentei no começo, eu estava fazendo um curso de Photoshop CorelDRAW lá no Senac. Faz quanto tempo? Eu que fazia a parte de identidade da empresa, de catálogo e tudo mais, né? E aí eu lá fazendo o curso e tal, aí... O professor lá jogou uma informação importante. Falou, eu sabia que só existe uma empresa no mundo que tem o logo degradê, que é o Instagram. O Instagram tinha mudado, igual é hoje, que é roxinho e amarelo. Eu falei, não, tem 2, a minha também é degradê. Né? Quebrou as pernas, cara. Só que, tipo assim, ele falou, cara, isso não é bom, eu não queria te desanimar, mas não é bom você ter uma empresa degradê. Ele que tá 100% no digital, beleza. Mas você que tem que usar essa sua aplicação no dia a dia, né? Você não consegue ter um degradê num uniforme. Ou é o verde de cima ou o verde de baixo. Eu falei, puta, é verdade, cara. Aí ali começou na minha cabeça. Preciso atualizar o logo. Eu preciso atualizar o logo. Mas era uma coisa pequena, né? E aí, há alguns anos atrás, a gente... migramos, né? Migramos para o não medicamento e tudo mais. Ficou esse nome e eu já tinha isso na minha mente. E eu queria também, eu gostaria muito de um símbolo para nós. Nós não tínhamos um símbolo, né? Como grandes empresas para que arremetesse a empresa. E aí foi onde isso eu comecei, vou atualizar o logo. Foi o início das conversas que teve com o Lucas. Falei, vamos pôr P&D, sabe? Para fazer um negócio diferente e tal. Eu queria desvincular os nomes, né? C2 e tal. E então o início foi assim. Aí que a gente identificou, cara... Vamos fazer melhor, né? Vamos mudar o nome. Aí no início, tanto é que nós ficamos 2 anos no projeto e acho que ficou mais um, né? Igual você estava contando o lead agora, né? Algo que não é algo que é igual você trocar de roupa, né? Então ter uma história. Então a gente tinha aí 15 anos desse logo praticamente, desse nome. E eu
sempre tive esse desejo de trocar. Puta, cara, vamos trocar, vamos fazer, Vocês vamos eram muito modernizar. confundidos com farmácias. Muito. É, E polidrogas, né? isso. E aí, esse foi um dos principais argumentos que foi trazido para a mesa, né? O ramo farmacêutico, ele tem essa questão das distribuidoras de similar, genérico e tudo mais, como eu disse. A gente tinha muito esse link do cliente. Então, o representante chegava para vender, eu sou da Polidrogas, o cara, puta, mais um de genérico, eu já tenho um monte. Não, cara, mas então, essa primeira impressão, né, aquela história, você não consegue ter uma segunda primeira impressão. Então, a primeira impressão que a gente tinha era disso. E depois, para a gente conseguir desvincular do cara que não tinha medicamento, era um parto. Então, dava muito trabalho. Então, a gente tinha que ter todo um trabalho depois para tirar esse karma da cabeça do cara, né? E isso foi um dos principais motivos também. E aí... Até só para falar, quem é de fora nunca nos preocupou, certo? Porque, tipo, se a gente falasse para quem não é do ramo, polidrogas, o cara remete. Puta, minha vizinha toma tal remédio, lá tá caro, você não arruma mais barato? É o lema de todo mundo, né? Essa nunca foi uma preocupação nossa, né? Eu até me recordo, nós ganhamos o prêmio ACIRP em 2019. 19. E, cara, eu fiz uma provocação, porque nós ganhamos o prêmio ACIRP Comércio, quem que é esses caras e tal, quem que é esses loucos aí, essa empresa fatura isso, tem tantos colaboradores, não sei o que, tarará, ninguém conhece. E aí eu fiz um exercício dentro da minha mente, falei, cara, beleza, se você perguntar para 10 farmácias em São José do Rio Preto, 9 vai saber quem é nós, então dentro do nosso ramo a gente está bem posicionado. Mas no mercado, para todo mundo, a gente não tá. Não é à toa que para vocês chegarem aqui, vocês passaram por 2 distribuidoras, não, uma de medicamento, uma de cosmético, e na hora que vocês saírem, vocês vão passar por mais uma de medicamento. O único louco que colocou o nome na fachada foi a gente, porque a gente viu a oportunidade na época do Prêmio ACIRP de propagar a marca Polidrogas que ninguém conhecia. Pô, nós estamos aqui na cidade, todo mundo... E, tipo assim, porque tem aquela cultura, roubo de medicamento e tal. Aí eu fiz o seguinte exercício na época, né? Todo mundo falou que eu era maluco, mas a minha linha de raciocínio foi essa. Eu tinha visto um estudo que 97% do roubo de medicamento no Brasil está num raio de 100 quilômetros de São Paulo capital. Falei, beleza, então já diminui 97% do risco, que eu tô a mais de 100 quilômetros de lá. Segundo, quem vai roubar uma distribuidora de medicamento não é um nóia, é um cara especializado. Se eu que não sou ladrão sei onde é todas as distribuidoras, eu me imagino o cara. Então, não é a fachada, o nome que vai trazer. Eu falei, puta oportunidade, quantas pessoas passam aqui na frente e vão propagar o nome. Logo, nós mudamos também para a beira da Washington. E nós mudamos também para a beira da Washington Luiz ali, que foi o nosso primeiro 2019, culminou tudo nessa época, né? Então, a gente nunca se preocupou muito o que o mercado dizia no sentido de que quem não é do mercado, né? A gente preocupou mais com o pessoal do ramo, né? Do ramo, basicamente isso. E a dor era, né? Pô, em quantos contatos eu sou o Murilo da Polidrogas? Murilo Polidrogas. Isso foi um grande... Isso foi uma dificuldade que a gente teve, né? Que eu acho que é a dificuldade de todo mundo. Acho que além da gente ter o rebrand da marca, a gente também teve a troca do nome. Então, mas, pô, se você fazer uma modernização, uma layoutização, que era o início da conversa, eu acho que é um pouco mais tranquilo. Mas para você trocar o nome, acaba que é um pouco mais dificuldade. Todo mundo, a primeiro termo, torce o nariz, né? E fala, puta, meu pai falou, não dá para mudar só a cultura, deixar o nome. E para falar pro pai, fazer uma reunião e falar que vai ter que mudar o nome. Inclusive, puxando isso, né, porque você falou que além do rebrand, teve o nome que foi alterado. E aí a minha pergunta é, mas o rebrand não é o nome alterado, né? Aí eu queria até pedir pro Lucas poder explicar pra gente o que é de verdade rebranding, e se o rebranding diz respeito à troca de name, né, que o pessoal fala, que é o nome, ou não necessariamente. Então esclarece mais pra gente aí. Quando você vai fazer, né, um trabalho de rebranding, né, já está buscando um reposicionamento da marca. Então, às vezes o posicionamento, os diferenciais que te trouxeram aí nos anos de empresa, né, talvez não estão significativos, não estão claros para o mercado, né, às vezes um outro competidor ocupou a sua posição e você precisa ser mais relevante, né, às vezes tem
uma questão de employer branding, que a gente fala, né, que é marca empregadora, que precisa ser fortalecida. Então, o rebranding ele sempre vai muito nesse sentido de reposicionamento. O naming, a troca de name, né, de nome, não está necessariamente ligado a um rebranding, né? Ele é quando tem uma necessidade específica que nem foi observado, né, por eles, né? Até a gente fechou o projeto sem mudança de nome. Era uma vontade do Guilherme, ó, eu acho que sim, o que você acha? Daí até me perguntou, o que você acha? Eu falei, cara, tem que trocar, se for ver, mas assim, dá para, né, como o nome é muito conhecido, dá para tocar, vamos dizer assim, né? Mas não era o ideal. Aí eu falei, vamos fazer o projeto? No diagnóstico, que é a nossa primeira fase de projeto, a gente vai fazer pesquisa com clientes e tal, vamos entender como que é a assimilação desse nome, se vai ser estratégico mudar ou não. Aí que a gente identificou essa necessidade de mudar, mas por quê? Porque eles já estavam em outro nicho, né? Então eles começaram num negócio que era medicamentos e agora é o contrário disso, é não medicamentos. Então por isso que precisava realmente, né, vir com esse outro nome. E aí tem todos esses desafios, né, eu acho que realmente que não é fácil. O que é interessante é que todo nome que você quer mudar é estranho. Que tipo, você põe, polidrogas, aí a gente tinha várias opções. Cara, esse polibem não tá legal, parece. Pra escolher o nome foi foda, né? Que a gente tinha várias possibilidades. Foi traumática, que parece que foi muito tempo, não lembro quanto foi, mas... Mas foram alguns meses, porque gera muito essa, né, essa necessidade de você pensar, assimilar esse significado, e ainda que o deles a gente estava mantendo o poli, né, mantendo o prefixo, né? Então tem marcas que a gente já fez que você troca o nome por completo. É mais difícil ainda. Então ainda tinha uma associação. Nós tínhamos opções também, né? E todas as Nós opções deixamos umas duas outras registradas, porque se desse ruim... todas as opções tinham poli alguma coisa, né? Mas a gente foi muito nesse sentido do que o Murilo estava falando agora, né? Mesmo, mudança da marca nesse sentido de, né, buscar saúde, né? Buscar o bem, algo que faça bem. Então foi muito nesse Cara, eu lembro de alguns. Polissaúde. Esse tá até registrado também. Polisaúde tá registrado. Polimaster. Meu irmão queria Polimaster. Eu falei, mano, Master não. Deu muita discussão isso, vocês podem ter certeza. Mas é normal. Quando você está criando uma empresa, né? Você vai definir um nome, é muito difícil, porque o nome, às vezes, o cliente ele quer que o nome traduza tudo. Ele não vai conseguir traduzir tudo. É uma parte, é um ponto de contato da marca. E eu costumo dizer que nome é uma coisa que não importa o que você vai colocar lá, provavelmente você vai se acostumar. E aí você começa a pensar grandes empresas, e aí você pensa, nossa, Apple. Que nome perfeito, nada a ver né? com tecnologia. Cara, né? imagina alguém e fala assim, ó, vamos abrir uma empresa, que nome vai ser? Maçã. Sabe? Não faz muito sentido. Hoje todo mundo tem um Apple aí, beleza. E é comum, né? Então, esse é um ponto interessante. Agora, quando você fala de trocar nome, até do drogas pro bem, isso é mais tangível. Eu até falo que a gente se converteu, né? Você saiu das drogas e foi pro bem. Viu muita live do Frei Gilson. Isso é até um pouco mais tangível, né? Porque a pessoa fala assim, então beleza, então esse era o significado, agora é esse. Agora, e quando a mudança, não tem a mudança de nome, porque o nome tá ok, mas eu preciso fazer o rebrand. Aí tem muitas pessoas aqui que têm empresas, e aí eu queria, Lucas, que você pudesse falar quais são os sinais de que talvez seja interessante fazer um rebrand. Não necessariamente trocar o nome, mas trocar a identidade visual ou a forma como a empresa se comunica com o mercado. Como que a gente consegue, aos poucos, identificar que talvez seja o momento de eu fazer isso na minha empresa? Sim. A gente começa identificando quando, né, a empresa, às vezes, ela nota que ela está perdendo o mercado. Esse é um ponto muito de atenção, né? Pô, tô perdendo o mercado, tá, né, surgindo um concorrente aí que, né, às vezes eu tô líder do mercado, mas esse concorrente está começando a chegar perto, ele está com uma comunicação mais assertiva, mais robusta, né? A gente fechou um cliente em São Paulo semana passada que era exatamente isso, né? Eles são líder de mercado, mas tem um concorrente menor que está relevante e realmente eles estavam muito defasados. Identidade defasada, né? Que nem o Guilherme falou, pô, meu logotipo tá precisando mudar, evoluir, né? Então, às vezes o reposicionamento, né? Tem todo esse lado estratégico, mas também tem o lado visual ali, né? Às vezes é uma imagem que não está muito assertiva, um discurso, como você falou, às vezes está um discurso muito pautado ali no que o mercado fala, no que é comum no mercado, né? No que é
padrão de mercado, né? Então, que nem você falou sobre a entrega, né? A entrega em quantas horas? 24 horas, né? 24 horas. É um padrão do mercado, né, de correlatos, né, ou de medicamentos. Não tem conversa. E aí todos os concorrentes da Polibem usam entrega em 24 horas. Você acaba tendo que usar em algum momento de comunicação. Mas o que mais a marca pode Oferece, comunicar? O pode que mais a oferecer. marca oferece? Então, esses são os principais sinais. Perdendo posição ou tá falando o que todo mundo fala, né? Sim. E a imagem da marca, né? Que geralmente é onde que mais pega. Geralmente as pessoas nos procuram porque, puta, eu tô com a imagem, meu visual, minha identidade não tá muito bem construída, tá muito amadora ou tá muito defasada, né? Acho que muito disso que você está falando vem também das mudanças super bruscas que a gente teve num curto espaço de tempo, né? Com né, era digital e tudo mais, em que você vê, às vezes, uma empresa, pega uma empresa famosa, e aí você vê lá, tipo, 7 logos que foram mudando, esse aqui na década de tanto, essa daqui é outra, esse aqui outra, e cada vez meio que traduzindo a era em que tá vivendo ali, né? entendeu? Eu lembro do primeiro logo do Instagram, que era tipo uma câmerazinha assim, mas ela era toda complexa, né? Porque naquele momento era legal ser complexo. Estilo mais retrô, né? Isso. Polaroid. Aí veio a era do flat, tem que ter tudo minimalista, flat e tal, aí fizeram de um jeito. Aí depois veio o degradê, saindo um pouco do padrão, enfim. Então eu acho que esses são pontos para a gente ficar atentos de quando fazer essa mudança, né? E a gente tá falando de empresas grandes, tem alguns cases aí que você pode falar até pra gente entender melhor como o rebranding acontece e como ele é estratégico para empresas grandes, que para você que trabalha na área foram cases muito bem sucedidos de rebranding? Olha, um case que é, assim, a marca já muito bem estruturada, o negócio muito bem estruturado, mas um case que é muito claro é Nubank, né? Uma marca que, né, ela já nasceu com um brand muito forte, né? Depois eles foram mudando e evoluindo e traduzindo muito a cultura deles, né? Isso eu vejo que foi um rebrand muito bem assertivo ali, né? Cada vez eles foram entendendo a rota deles, né? Eles foram saindo de um produto só de cartão de crédito e realmente foi virando, né, diversos produtos ali, e aí virou uma marca que se conecta muito com o público, né, jovem. Então, esse eu acho que foi um trabalho não foi bem um rebrand, mas foi uma transição, né, indo para onde que eles queriam chegar. Esse é um case muito interessante que é mais recente, assim, né? Legal. Acho que é importante também deixar claro que quando a gente fala de branding, normalmente a gente pensa no visual. Exato. Porque não é só O visual. Eu queria que você colocasse isso também. Tem um tom de voz, tem um posicionamento de marca. Tudo isso acompanha. Não adianta só mudar o visual. Se você não mudou a cultura, se você não mudou o tom de voz, Exato. fica incompleto. Exatamente. Isso eu ia sugerir, né? Quais são os tópicos que você acha importantes para que o eventos tenha efeito? Boa. Um trabalho de branding, né, ou rebranding, ele só é um trabalho de branding mesmo quando ele passa por 4 etapas específicas. Uma é diagnóstico. O primeiro, a gente precisa fazer um diagnóstico da tua marca. Como que ela tá? E aí esse diagnóstico a gente vai estar olhando para a liderança estratégica, foi o que a gente fez aqui com eles. A gente fez dinâmica com a liderança estratégica, com colaboradores, ouvimos todo mundo. Depois fizemos pesquisa com clientes, parceiros, né, fornecedores. Ouvimos, entendemos como a marca é percebida, né? E aí não é só mostrando o logotipo, é entendendo como a marca, como que é a reputação da marca, né? E aí que a gente entra nesse nível mais estratégico, né? Depois, com todas essas informações, a gente foi para uma segunda etapa, estratégia de marca, que aí não é uma estratégia de marketing, por exemplo. Estratégia de marca é definir o DNA da marca. Qual que é o DNA da sua marca? Então aqui na Polibem, por exemplo, já tinha um DNA que corria aqui, né, o jeito de se fazer da marca, né, a cultura, os valores, mas ele não estava documentado, estava na cabeça deles, estava na cabeça dos colaboradores, mas não tinha um material que falava assim, aqui... Não era comunicado para fora, né? E não era comunicado para fora, exatamente. Então agora já tem essa definição estratégica, né, então definição, missão, visão, valores, tom de voz, né, público-alvo, qual que é meu público? Com quem que eu devo falar, né? Por muito tempo eles ficavam gerando lead com a agência. Eles não vão conseguir cliente gerando lead, porque o público deles não funciona desse jeito. Eles não
eles não vão chegar por lead, eles vão chegar por relacionamento, é porta a porta, eles atendem o pequeno farmacêutico, local, a pequena rede ali e tal. Eles não atendem a droga raia, por exemplo, entendeu? Então, a gente entendeu esse público, mapeou essa persona, entendemos cada público dentro da farmácia, desde o balconista, o cara que compra, né, o dono da farmácia, e fomos mapeando tudo isso. Aí a gente definiu toda essa estratégia, esse DNA de marca, toda essa essência de marca. Depois disso, a gente foi para a identidade. Então, é o terceiro passo, é lá na frente, né? Como a Gi bem trouxe. Então, não é só mudar o logotipo. Ah, pô, ficou legal, ficou bonito o nome? Ficou, mas por trás disso, né? Como a gente fala, História. é Tem muito... brand book de 150 páginas. Tem um livro que a gente cria no final, que é a quarta etapa, né? Que é o Brand Book, que é o manual de marca, onde a gente entrega todo esse material normatizado, direcionado. Então, é um processo que ele não é rápido, né? Ele dura aí pelo menos 4 meses para a gente fazer, e depois ainda tem toda a fase de implementação que ainda está sendo implementado. Então, não é um processo tão rápido, mas ele vai começar na hora que a marca começa a se comunicar, e eles já estão passando por isso. Aí ela impacta positivamente, mas pode acontecer algumas questões, né? Então, por exemplo, eles estão sendo assediados, né, os representantes deles, porque os concorrentes entenderam que os representantes estavam numa empresa muito boa, numa empresa que tinha muitos diferenciais, né? Porque eles, na hora que eles lançaram o rebranding, aí começou realmente a externar o que a empresa é, externar todos os valores da empresa, o que a empresa entrega de valor, que a gente chama de equity, né? De valor de marca, né? Que isso é algo intangível que depois começa a virar um tangível que você vai converter na marca. Então, esse é o processo de brand. Fiz a mudança do meu logotipo, como a gente vê, né? Que nem você falou. Vocês fizeram o Rei do Pão de Queijo também. Sim, a gente não fez um trabalho de brand, a gente fez um trabalho de identidade. Mudamos, reposicionou visualmente Rei do Pão de Queijo, trouxe uma comunicação mais profissional? Sim, mas não é um rebrand, não foi um trabalho estratégico. Então, a gente precisa olhar para esse lado estratégico da marca, que muitas marcas erram no marketing, patinam no marketing, porque não tem uma estratégia de marca muito bem definida, não tem um discurso claro, um diferencial claro, não sabe com que público fala. Então, isso é muito importante, esse processo. É bem complexo isso, assim. Nós não colocamos algumas coisas na análise SWOT, né? E o que eu resumo numa frase. O prego em evidência vai ser martelado por todos os lados. Na verdade, a nossa ameaça na análise SWOT era a dificuldade de propagar o nome. Isso. Que não foi algo que tivemos dificuldade, né? Não foi Que era um difícil. medo de natural, vocês, né? Era uma das ameaças que aí a gente não aconteceu, né? Foi bem tranquilo. Aumentou muito o percentual a partir do rebranding. Cara, na verdade a gente muito mudou em recente janeiro, ainda, né? A gente mudou agora Ainda dia não dá pra 20 de não dá pra janeiro. sentir Então, estamos com ainda. 60 dias de mudança. O Mas nosso medo era não cair, porque das pessoas não vincular o novo nome, entendeu? Ou achar que mudou a empresa, que faliu, né? Que fechou, mas aí... Como vocês fizeram esse processo? Estamos ainda nele. estamos ainda trabalhando. Exato. Tudo de uma vez. A gente tá Isso. ser bem planejado. Porque como esse era o nosso principal medo de a empresa fechou, vendeu, trocou, faliu, trocou o nome, tá em nome de laranja. Então, esse era o nosso principal medo. E aí a gente veio trabalhando essa comunicação com brinde. Então a gente mudou toda a nossa identificação dentro da empresa, os veículos. A questão de brinde, a gente trabalha com brindes estratégicos também para o dono de farmácia. A gente vem propagando em todos os nossos materiais novos e tudo mais, né, essa comunicação. Nós Polidrogas agora é Polibem, Isso. trabalhou muito os essa dois transição, nomes, né? não já mudar o logo de uma vez, né? Então, Polidrogas lá, mas sem o logo, né? Só escrito, e o logo da Polibem. Então, para que a pessoa O vídeo também, né? Mostrando, né? A família, né? Mostrando que ainda são os mesmos donos, né? Mostrando que não são, né? Não foi vendido ou faliu ou alguma coisa do tipo, né? Essa era o nosso grande medo, mas... principalmente o digital, né? Então a gente aumentou bastante a visualização digital para que a gente pudesse propagar isso realmente para os nossos clientes, né? Ações de marketing e tudo mais. Mas vocês trabalham isso mais no sentido do consumidor final, porque o cliente de vocês é a farmácia. Farmácia, isso. Farmácia. Cara, empresa lá, Sim. aqui nos bastidores nós estamos até falando sobre isso.
Porque hoje a nossa comunicação em rede social, ela tá mais para, eu costumo de dizer, de nós para cima, né? Vamos lá se eu consigo. Ela, por exemplo, hoje nós estamos mais comunicando com os nossos fornecedores, com os nossos concorrentes, com Possíveis colaboradores. possíveis colaboradores, tipo outras pessoas ou outras empresas do segmento que não são concorrente direto, indústria. Então, essa comunicação hoje, se você pegar a visualização, nossa, 70% é com esses caras. Até falei aqui pro Lucas, falei, Lucas, nós precisamos... foi numa nossa reunião de marketing dessa semana, eu falei, cara, nós precisamos mudar um pouco a comunicação, porque nós precisamos falar daqui para baixo, né? Que é daqui para com o cliente e tal. E aí ele até falou, é difícil, porque o dono da farmácia, do tipo de cliente que a gente atende, ele é dono, farmacêutico, empresário, pai ou mãe, ele, se deixar, ele pega a moto e vai fazer a entrega, então é um cara que é bem assim mesmo, não é muito figurado o negócio, não. É bem realidade mesmo. É muito simples, né? Um cara muito simples. Exato. Então, porque se você pega aí, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos 17 mil farmácias, certo? Em torno de 17 mil farmácias. Dessas 17 mil farmácias, 70% são farmácias independentes. Pequenas farmácias, tipo... Que é o público dele. Você mora em Rio Preto? Sim. Onde que bairro que você mora? No Quinta do Povo, Jardim. Puta, ali não tem farmácia, mas se dependendo do bairro que você ia falar, eu ia te falar, ó, igual a farmácia, igual aqui na Vila Toninho, igual a farmácia do Adnei Sex, que tá ali faz 40 anos e tal. Mas ali são grandes redes. Grandes redes, né? Que não são os clientes, não. A Droga Max não. A Droga Max é uma grande, mas é cliente nosso que é regional. Mas, por exemplo, uma Raia, uma São Paulo, ela não compra nosso. Mas eu quero dizer que não é esse tipo de cliente foco nosso. É aquela farmácia de bairro, sabe? É aquela farmácia do ou uma Tujão. Droga Max, que é já uma pequena rede independente, né? Mas que não tá ali... Mas é uma grande rede. Mas é uma rede, né? É uma grande farmácia, né? O nosso público é aquele pequeno. Porque ele tem até 5 lojas, mas são uma loja grande, né? É a farmácia lá da... Exato. Como vocês fazem para entregar em 24 horas? Para ter que mais? No estado todo. Estado de São Paulo. 24 horas. Sim. Depende. Não, depende. Grandes centros é até meio-dia. Entendeu? A logística toda é noturna. Então a Cara, gente trabalha aqui até 11 horas da noite, expede Rio Preto entrega no mesmo dia. o caminhão das transportadoras sai, roda a madrugada toda, E é, vão para os polos e amanhã, 8 horas da manhã, eles já estão para a rua fazendo e é as entregas. cultural desse público, né? Esse público, Oi? ele vende hoje, Não, pede não, para entregar é amanhã tudo caminhão próprio pro das cliente. transportadoras. Ele não trabalha com estoque. Cara, quanta farmacinha pequena que você não vai lá, o cara fala, rapaz, não tem, mas amanhã tá aí. Amanhã tá aqui. Você entendeu? Ele nem viu se eu tenho no estoque, mas já te prometeu. Exato. Essa é a É lógica, cultural do entendeu? ramo isso, né? A gente pega pedido até às 19 horas. 50% dos nossos números de pedido entra depois das 5h30. Porque o cara, para que ele vai comprar 8 da manhã? E se ele vender outra coisa? Então, o cara tem isso na cabeça, entendeu? Então ele espera para passar o Os pedido grandes definitivo. players de distribuição, o horário de corte é às 10 da noite. E aí que tá, quando a gente fala desse público, é difícil esse público tá lá no Instagram, tá no TikTok. Às vezes ele vai estar no Facebook, pode ser que sim, que às vezes é um pouco mais velho e tal, né? Mas é difícil, entendeu? Só que eles têm como construir esse canal direto com esse público, né? Porque esse cara, ele tá aqui, quantos clientes são na base? 7.200. Então eles têm 7.200 oportunidades de venda, né? Só que eles precisam criar um canal próprio com esse cara. Só que aí eles enfrentam a barreira do representante, que é geralmente o cara que é o... Cara, é o personagem mais importante do nosso E o negócio. cara que fica ali com o contato direto mesmo, né? Parecido. Tem até uma dúvida com relação a isso, de perfil de empresas que fazem esse rebranding. Dá para perceber que é difícil, quando uma empresa é B2B, dela se dar conta de que ela precisa fazer isso, porque ela fala assim, cara, mas o meu público não tá nas redes sociais, então eu não preciso mudar o logo, porque eu já tenho contato aqui, então beleza. Isso é uma realidade que se mantém na hora de fazer rebranding, então a grande maioria é B2C ou não? Como que funciona Não isso? necessariamente, né? A gente tem muitos cases B2B, né? Então você pega, por exemplo, uma Nardini, que é uma agroindústria, né? Eles trabalham, sei lá, 90% é exportação de açúcar, né?
mas eles precisam ter uma marca muito forte, né, para a sociedade, porque é uma marca que se comunica muito ali com o entorno deles, né, Vista Alegre do Alto, no caso onde eles ficam, né, Catanduva e tal. Eles precisam ter uma marca empregadora, que é o Employer Branding, né, hoje muito famoso também, muito forte. É o caso da Polibem. Às vezes o cara não quer vir aqui trabalhar na marginal, né, um pouco mais deslocado, tá? Então você precisa construir uma visão de marca muito forte. Agora é o que eles estão fazendo muito bem no Instagram agora, o trabalho de social media, né, reforçando a imagem da marca, mostrando toda a estrutura e tudo mais. Acho que por isso que é importante essa questão de, às vezes, não ficar também nessa paranoia de tipo, mas meu cliente não tá no Instagram, então por que eu vou fazer? Exato. Porque existe todo né? outro Não é só público, um aquele- ecossistema que precisa ter Mas é claro que com para o isso. B2C, por exemplo, a gente está fazendo o Bela Capri, né? É um trabalho muito mais interessante, no sentido de surtir o efeito mais rápido, né? Como você falou, né? Agora, para uma empresa B2B, ele é um pouco mais lento mesmo. Mas eu acho que isso Mas é um uma processo construção de B2B, marca. É uma construção de marca. E, tipo, isso muitas das vezes é intangível, porque Exatamente. tá ali, tá todo mundo vendo, tá todo mundo meio que falando e tal. Pô, a gente teve no maior evento do ramo de distribuição farmacêutica, foi a semana passada. Cara, aí você começa a ver também qual é o sentido de ter, né? Por exemplo, eu fui falar com algumas organizações e tal, que o cara falou, porra, parabéns, ficou muito bom aí a mudança de vocês. E, teoricamente, ele não é um público-alvo, né? Ele não é um Mas cara... ele começa a olhar diferente para você. Mas ele já começa a olhar, atingir, exatamente. É aí que começa a trazer o Exato. impacto da marca. E aí, isso traz alguns problemas, porque, tipo assim, aí, sei lá, tem um concorrente que não tava olhando para um cara que é do ramo, mas que não tava olhando para esse segmento, e começa a ver lá, Polidrogas agora é Polibem e tal, e tal, e tal. Fala, mas peraí, o que esse cara tá fazendo? Deixa eu pesquisar aqui para ver se eu faço também, porque tá saindo muita propaganda. Esse é um lado negativo que acontece, vai acontecer e tal, mas tem um lado positivo também. Agora eu não consigo te tangibilizar quanto que isso vai aumentar de venda ou gerar de venda. É mais construção de marca. É com o tempo, né? E também, assim, por exemplo, eles trabalham muito com indústrias. Eles precisam fazer um relacionamento muito forte com as indústrias para, né, se tornarem um canal, né? Então, até que tem um evento, né? O Policonecta. Policonecta, que eles fazem um trabalho forte com as indústrias, de relacionamento e tudo mais. Então, eles precisam ser atraentes para essa indústria também querer Eu acho que distribuir isso aqui. mostra também um pouco o DNA da empresa, né? Porque mostra que você está querendo ali provocar, querendo mudar, querendo fazer diferente, né? Na empresa, não tá bom. Acho que a palavra assim, é profissionalismo. Profissionalismo. Para quem olha de fora e nunca ouviu falar, você olha, né, a logo, você começa a ver, né, missão, visão e valores e tal, você entende que é diferente, porque qual que é o concorrente desse aqui? Não sei, não tem, nem aparece. Esse apareceu. Opa, então ele é diferente. Sim. E aí então, isso é até interessante, porque a gente começou, né, a olhar para esse mercado de distribuidora, né, e principalmente de medicamento nem fala, porque tem um monte de problema aí, né, enfim, não é o caso aqui. Mas de não medicamento, geralmente é tudo muito amador. É uma comunicação muito transacional, assim, A sabe? gente queria Só pegar venda algumas e tal. ideias, não ideias, né? Pegar alguns, como que o pessoal se comunicava. Aí o Lucas falou, cara, não tem. não tem. É muito Não tem fraco. comunicação. A gente começou a vai ter que mostrar, começar cara, é do muito zero. fraco. O que é bom, né? Porque A gente conseguiu achar alguma coisa mais relevante numa distribuidora lá no sul, que era um pouco mais diferente e tal, não sei o quê. É verdade. Mas foi uma única, assim, também. Então, isso foi até uma oportunidade, você entendeu? Então, é um mercado que as marcas que estão nesse mercado, né, as empresas que têm uma marca não exploram a marca da forma correta, só fica na transação. Se ele fica só na transação ali de compra, venda, ele é mais um só no mercado, ele não tem uma relevância, marca, não né? cria uma marca. brand. Ô, Lucas, e uma última pergunta já para passar para o pessoal aí. E quando o rebranding não dá certo? Existem cases que não dá certo, e aí eu tenho que trazer um case que é muito quente do momento, já passou um certo tempo, mas que fez muito barulho, que foi da Jaguar, né? Jaguar. Sim. Que foi uma mudança muito brusca, e aí a pergunta que a gente fica nos bastidores é: foi proposital para gerar o barulho mesmo, ou não? Ou foi simplesmente um erro mesmo, e aí agora não tem mais como voltar atrás? Só o tempo de nada.
O branding não é marketing, gente. Ele é uma, né, ele é um complemento do marketing ali, né? Mas o branding, como a gente está falando aqui, ele não é do dia para a noite, ele é uma construção. Só que você precisa fazer. Se você não fizer, você vai ficar ali fazendo marketing, né, de qualquer jeito e não vai chegar a lugar algum. No caso da Jaguar, tem algum motivo ali. Foi uma troca de CEO, tem uma questão de reposicionamento estratégico, enfim. Tem um motivo ali. Se foi bem feito, deve ter, né, alguma análise estratégica, né, alguma pesquisa de mercado, você viu? Né, o Murilo falando aqui muito de dados, ele come, estraçalha dados, isso daqui, entendeu? Ele adora e, né, o Polibem é direcionado por dados, então isso é muito importante, dados precisa estar presente, né? Antes, né, que nem eu falei, branding não é uma estratégia de marketing, né? Uma estratégia de marca não é uma estratégia de marketing, mas antes da estratégia de marca, nós temos uma outra coisa que é a estratégia de negócio. Qual que é a estratégia do teu negócio? Então a Jaguar está querendo mudar de mercado. É interessante para eles agora ou não? Não sei dizer, deve ter alguma coisa por trás ali que seja interessante. Mas vai saber, né? É que nem a gente fala, por exemplo, você pega aqueles, lembra, Sucos do Bem, aqueles branding forte que apareceu, Dileto uma época, né? Que foram histórias muito bem construídas e interessantes, né? Um mercado muito legal. Só que eles contaram histórias totalmente mentirosas, né? Falando que vinha lá da plantação, não sei o quê, né? As laranjas do Suco do Bem, e era tudo mentira. A marca até funciona, existe ainda, mas perdeu relevância. Por quê? Não teve uma estratégia ali de negócio, né, clara e verdadeira. Então, depende muito de quem está no comando da empresa ali e de quem fez o branding, né? Às vezes fez uma estratégia furada, pode acontecer. Veremos. Veremos o que vai acontecer. Perguntas, pessoal? Carlos? Vocês disseram algumas vezes que essa parte logística é meio que uma obrigação, né? Você tem que pegar um lugar comum no mercado. Hoje, qual você diria que é o diferencial principal da Polibem? O que destaca você no mercado? Sim, posso responder? Vamos lá. Por favor. Tanto foi até uma dificuldade nossa nesse momento por ser uma distribuidora e, vamos dizer assim, a gente tem representantes na rua, então a gente tem pouco contato com o cliente, né? Então, você faz distribuição. Eu vendo um produto que é multimarcas, então eu vendo uma coisa que 10 pessoas vendem. Então, o que a gente tentou buscar, que é a nossa essência, foi algo que começou com o trabalho do nosso pai, é a questão de mais de uma prestação de serviço do que realmente um tirador de pedido, é o que a gente trabalha, né? Então, a gente até está tentando mudar essa nomenclatura de representante para consultor. Então, o cara chegar hoje numa farmácia, num ponto de venda, não para ele, não tá precisando de nada, não, né? Então, tipo assim, o cara gerar oportunidade. Então, o cara gerar relacionamento, gerar amizade, gerar ali oportunidades dentro do negócio, correr prateleira, demonstrar novidade, ser um prestador de serviço para o cara, que é o que a gente está batendo agora, que é o mais difícil, que é o nosso maior desafio, que é para farmácias eficientes. Então, o que é isso? A gente vê como obrigação tornar as farmácias mais eficientes, porque a gente, bem, nosso colega disse, abriu 3 grandes redes de farmácia próximo da casa dele, e o cara da farmacinha está perdendo espaço, porque ele está brigando com a Droga Raia, que tem 3.000 lojas. Então, como que ele vai conseguir, ele, a mulher dele e a filha dele, brigar com a estrutura da Droga Raia? Então é isso que a gente tenta levar de diferencial pro cara. Então a gente tem uma comunidade que a gente tenta colocar dados lá pro cara. Pô, o mercado cresceu tanto. Quanto cresceu tua farmácia? Pô, o mercado, o mix, o ticket médio de uma farmácia no mês passado foi 40. Quanto foi o seu? Pro cara tentar sair daquilo ali e tentar profissionalizar mais um pouco a farmácia Como dele preparar também, a farmácia para uma data sazonal, né? Isso, para uma data sazonal. Dia Então dos a gente já tem, namorados. tipo, uns kits que a gente vende pronto para farmácia. Então, por exemplo, Dia dos Pais, a gente já vai lá, a gente tem um parceiro que vende perfume, a gente já vende o kit de perfume pro cara da farmácia, a gente já manda um kit de churrasco, já imprime 3 banners para ele colar na farmácia, manda uns cupom pro cara que comprar o perfume, pôr o nome e ele poder fazer sorteio. Então ele não tem que pensar no que ele vai fazer. A gente tem uma estrutura maior aqui da empresa e a gente quer levar essa facilidade para ele. Então, pô, É uma o cara- extensão da farmácia, né? Isso, é uma extensão, a gente precisa ajudar o cara, entendeu? Então é isso, porque se a gente chegar lá,
não tá precisando de nada não, tchau, 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 esse cara vai fechar, porque ele precisa se profissionalizar, ter outra mentalidade, e é onde a gente quer tornar ele mais eficiente, entendeu? Então, isso foi a principal mudança da nossa marca, entendeu? Essa é a nossa... E outra, a farmácia, essas grandes redes estavam atacando só a cidade, porte grande, né? Ah, Sim, E a loja assim, sim, Eu fiquei vi. sabendo também. Do lado do Alan, né? nós temos um cliente lá do lado, É tipo assim, é difícil, é desleal, entendeu? A farmácia é muito grande, estacionamento, iluminação, ar-condicionado. Minha sogra mora no Iturama, uma cidade de 50 mil habitantes, abriu uma drogazil. Então, aí a gente tem como compromisso ajudar esse cara, entendeu? O nosso maior concorrente hoje é as grandes redes. Porque cada grande farmácia que abre, quebra pelo menos uns 5 clientes nossos. Tá? Então, a nossa batalha no Brasil não virar um Estados Unidos, né? Um Walgreens e CVS. Quantos por cento é hoje da grande rede? 48%. Já De faturamento. 48% de faturamento com 11% das lojas. 11%. De 11% loja. das lojas Mas de e faturamento, 48% do faturamento. No estado de São Paulo, eles têm 15% das lojas e 63% do faturamento. Então, só para você ter uma ideia, hoje o mercado paulista já é 2/3 das grandes redes. Tá? E para o mercado local, não é que a grande rede é ruim. Eu sou bairrista, né? Então, por exemplo, se tiver que comprar na Leroy, não porque eu não vou, mas eu prefiro antes comprar ali no seu Zé na Bracelf ali, que o Celso é daqui de Rio Comerciante Preto ainda. local. Exato, eu sou bairrista. A grande rede, teoricamente, ela é um predador, porque é brasileiro, a grana vai ficar aqui, mas ela não fomenta tão bem a cidade quanto os pequenos. E, tipo assim, é que as grandes redes, elas estão muito fortes nos grandes centros, né? Eles têm um posicionamento muito forte em cidades acima de 1 milhão de habitantes. E agora eles começaram aí em cidades de 50 mil habitantes, mas você pega no estado de São Paulo, acho que 70% das cidades são menores de 30, 40 mil habitantes. Então, ainda não tem essa... Badibacite é porque tem 30, 40 mil habitantes ou 50, não sei, mas ali naquela avenida principal, quantos carros não passam ali, Cidade né? Para dormitório, outras cidades, né? Então, por caminho, isso né? que estrategicamente a Raia vai abrir ali. Mas a Raia jamais vai abrir aqui na Vila Toninho, jamais vai abrir ali na... É que, tipo, se vocês verem o movimento, olha aí, vocês... Quantas farmácias tinha dentro de bairro? É. Hoje não tem mais. As farmácias de dentro de bairro já foram para as artérias, para as avenidas, né? para as ruas principais dos bairros e etc e tal. Uma Abrão Tomé ali da vida. Pô, Abrão Tomé tem farmácia. Pô, mas tinha... Ainda tem, né? Tem a Romag ali do lado, mas tinha farmácia dentro do bairro, né? Mas é avenida Mas também. é uma avenida também, a Romag ali. Mas tinha farmácia perdida no meio do bairro, assim, igual o bazar antigamente. Sim, é verdade. Entendeu? E hoje não existe mais, então o mercado mudou. Vocês não atendem estética também? Cara, atende. Pô, até uma oportunidade que a gente vê, dá pra gente vender produto. Por exemplo, a gente vende muito seringa, agulha, esse tipo de coisa. Dá pra vender pra clínica, pet shop. Só que, cara, eu não consigo nem vender pras farmácias que tem no estado de São Paulo, de tanta farmácia que tem. E é onde eu sou bom pra caramba, que eu conheço, que eu sei os dados que o público fala. Mas tem uma big oportunidade em estética hoje, conveniência. Hoje a gente é um dos... Você não falou. Hoje é um dos principais players de checkout de farmácia, entendeu? A gente é especialista em checkout. E a gente até tá querendo mudar as farmácias, porque tem muita farmácia pequena que não tem o checkout, então nós estamos pensando numa estratégia de gerar o checkout pro Pela cara questão ali. de aumento de mix, a gente vende hoje Milka, Mondelez, Lacta, sonho de valsa, cabo de celular para carregar. Como chama? As slimes, né? Slime. É bem brinquedo. amplo mesmo. Então a gente realmente é focado nesse checkout, né? E tem um trabalho muito forte de ver oportunidades de produtos novos também, né? Vocês sempre estão mapeando também, né? A gente é bem inovador, é uma dos nossos principais, né? É o que eu disse desde o começo, eu odeio efeito manada. O nutracêutico está começando a virar um efeito manada, eu tô querendo sair dele porque tá na moda, tá muito hypado. Nós fomos na feira agora, que eu disse, eu lembro que há 10 anos atrás a feira era dominada pelos laboratórios de medicamento. Esse ano elas foram dominadas pelos laboratórios de nutracêutico. Então tinha 20.
Falei, cara, será que vai ter tanto mercado assim para Mas vai tudo ter isso de televisão, né? gente? Todo programa É é hora só. pronobis, é não sei o quê. Tem um monte de maca enganador lá peruana, também, né? exemplo. Mas tudo Então, bem. mas o quanto Os isso hora tem, pronobis daqueles caras lá trata até câncer. Não sei como é que a Anvisa não prende uns caras daquele. Mas É porque Então, eles falam, não é que cura, auxilia na mano. prevenção do Então, Fitoterápico. porque aquilo ali é igual boca de fumo. Eles matam um, eles fecham um, nasce três. Então, assim, auxilia na prevenção de, coloque o nome da doença aqui. Pronto. ou eles dá pra colocam fazer. pessoas dizendo, eu tinha isso e depois que eu comecei a tomar, eu melhorei, sarei. Aí na hora que a Anvisa vai lá, fala, não, mas não sou eu que tô falando, é a senhora lá, ué. Ela é uma usuária, não sou eu, não falo nada disso. Mas tudo bem. Até o mercado de nutracêutico já mudou, a Anvisa deu mais um ano. A gente acredita que, tipo, vai ficar pouca gente, porque, cara, tem muito acredita e charlatão. torce. Torce, porque tem muito charlatão nesse mercado, entendeu? E que a gente. Porque é um mercado muito liberado, é um alimento. É diferente de um laboratório de medicamento, entendeu? Só que por outro lado também aí fica na mão de poucos, aí vira monopólio, então tem dois lados aí da moeda. Mais perguntas? Aleph? Bom, eu sou apaixonado por branding, né? Legal. Adorei o seu trabalho. E o branding é, assim, um ponto de partida para o meu trabalho, que é a arquitetura comercial. Ótimo. Só que é o seguinte, como ponto de partida já, né? Se a pessoa tem uma marca, se a pessoa tem um alvo, porque o branding é isso, né? O branding é um alvo, onde ela quer ir, como ela quer se posicionar, que tipo de cliente ela quer atrair. Então, se a pessoa não tem o branding, ela não tem nada para começar. E o espaço comercial tem que refletir isso, né? Você vê uma agência do Nubank, um centro de TI do Nubank, a agência não tem. Né? Agora tem Tem no uma BK. com o BK, né? Dentro de um Burger King. E no Nubank, você entra no espaço, você sente no Nubank. Você vê no Nubank, você cheira no Nubank, tudo ali é a marca. É tipo a própria raia, né? A gente não gosta de grandes redes, mas é isso também. Sim, exatamente. E aí a questão é, se a pessoa não tem isso, se ela não tem uma marca, imagina o Chiquinho aqui do lado da cidade, Chiquinho, que é um negócio gigantesco aqui embaixo da gente. E aí imagina que ele deixa de fazer o branding depois, e aí ele tem que mudar todo o posicionamento do interior da indústria, do comercial, do administrativo, porque ele não tinha feito isso antes, não tinha se posicionado dessa forma. Sim. Aí eu pergunto para você a seguinte, qual que é o mínimo que a pessoa precisa para começar com um projeto bem elaborado na questão do branding? O que ela precisa ter, no mínimo, para começar um negócio? Deixa eu só falar um negócio curioso que você falou de ter que mudar. Quando nós resolvemos mudar o nome, nós estávamos mudando para cá. E foi na semana que eles quiseram mudar o nome, eu tinha comprado a tinta, eu tinha gastado 30 mil reais. Eu falei, vocês mudam qualquer coisa, menos a cor, porque senão eu vou ter que pintar tudo isso aqui de novo, viu? Eu já gastei 30 pau de tinta, nós não vai colocar mais não. Desculpa aí, mas só pra... Mas deu bom, acertamos. A cor não mudou, a cor tinha que continuar. Cara, é assim, o que a gente fala? Não seria um trabalho de branding, seria um trabalho só de identidade, mas pelo menos ter uma identidade organizada, né? Isso é o mínimo que uma marca precisa ter. Pelo menos, né, visualmente ela ser profissional, né? Então não ser o que a gente fala, ou uma marca empoeirada, que é aquelas marcas que você olha e fala, nossa, tá tão velho esse design aqui que é muito, né, tá até empoeirado, parece. Ou não ser algo amador, né? Então a gente vê muito... comércio, né, essa parte de arquitetura indo para um lado muito amador também, né, trazendo ali minha filha nasceu, né, recentemente e a gente está visitando algumas escolinhas, tal, porque minha esposa vai voltar a trabalhar, e hoje eu fui numa escola e eu fiquei procurando para achar a fachada da escola, você não achava porque era uma letra super fininha, um negócio complexo que você não conseguia enxergar. Você fala, cara, como que pode, né? Ainda bem que é uma escola, que não depende muito, né, de passantes e tal, mas a gente vê isso em comércio acontecendo muito, a gente vê isso dentro de shopping, né? Então, pelo menos tem uma identidade organizada, né? Muita poluição visual, né? Ou pega pelo excesso. Exatamente.
Um lanche é comum, assim, né? O cara põe É, a porção, o lanche, o hot dog, um monte não de sei o quê, foto, e assim, o né? nomezinho do cara lá, não dá nem pra ver direito, não fomenta a tem. marca, né? É que nem outdoor, começa a observar Cara, outdoors. eu ia usar esse exemplo. Começa a observar outdoor, passa em Rio Preto, começa a olhar outdoor. O tanto de gente rasgando dinheiro com outdoor. Por quê? Porque põe um monte de informação achando que as pessoas vão ler. Não dá Né? tempo. Não vai. Não, É, nós fizemos um do projeto aqui, ele falou Policonecta, que era aproximar dos fornecedores, né? E a gente fez um retail media deles, que era deixar eles mais próximo do ponto de venda. E um dos planos, né? Um dos serviços que a gente ia prestar para eles era o telão aqui, que vocês vieram de cá, vocês vão ver agora na hora que voltar. Cara, na hora que a gente começou a pedir, ó, manda arte pro telão. Cara, tem umas ali ainda que eu sou contra, mas o marketing dos caras passou aquilo. Falei, gente, vocês vão estar numa rodovia de 110 por hora. Não dá pra ler uns 50 benefícios. e ainda que é uma subida. Exato. Mas Pô, põe o produto e tenta uma a imagem. marca, né? Explorar a marca, né? Resumindo. É igual aqueles folhetos de mercado, né? É tanta Tem uns coisa. produtos lá com valores e tudo mais. Mas então, em resumo é isso, pelo menos você tem uma identidade visual organizada, isso é fundamental. Não é exatamente um trabalho de branding, mas já começa, já é uma parte do branding já, entendeu? Mas é o mínimo. Muito bom. Mas a gente tem um serviço que a gente chama de branding essencial, que atende bem. É um trabalho um pouco mais enxuto, não é tão complexo quanto o que a gente fez aqui, mas que já traz uma essência de marca, já traz um trabalho que funciona legal e para pequenas empresas ajuda bastante. Obrigado, Murilo. isso, obrigado obrigado vocês pela Guilherme, oportunidade. por ter recebido a gente e por ter compartilhado isso, porque a gente aprende bastante, né? E obrigado, Lucas, Obrigado, Alisson. por todo esse conhecimento que você tem aí, desde lá do começo, o primeiro ano lá da minha empresa, sempre me ajudou também, então, fantástico o seu trabalho e que mais empresas possam ter acesso a esse tipo de conhecimento, porque dá pau em muita empresa aí de grandes centros, né? Isso aí, tamo aí. Parabéns.